Mas ele faz o contraponto, que é o seguinte, pergunta para o Gustavo e para a Patrícia também. Não seria irreal, considerando o nível de alfabetismo funcional no Brasil, considerar que os consumidores têm informação suficiente para discernir o que podem consumir ou assistir na televisão, no cinema? Diz ele, diversos países possuem legislação sobre rotulagem de alimentos, de sal, de açúcar, de calorias. Empresas como o McDonald's estão agora alterando a composição inadequada dos seus produtos em razão da legislação. Ou seja, há momentos ou há casos em que essa regulamentação, essa pressão regulamentatória, ou essas exigências, acabam se transformando em benefício para o público, como é um alimento menos gorduroso, por exemplo, num país que tem uma epidemia de obesidade. E que, de fato, o acesso à informação e ao discernimento, e essa escolha é tão mais livre quanto mais a gente conhece, não é simétrica no Brasil, evidentemente. Portanto, como é que se faz essa ponte? Não é simétrica e seria muito pior se houvesse restrição à informação. Quer dizer, nós não podemos partir do pressuposto que o consumidor, por ele ter um nível de analfabetismo funcional que o valha, deixe de ter a informação. O que é preciso fazer é criar uma educação para o consumo, e no caso de alimentos saudáveis, e que você possa instruir o consumidor, e não partindo do pressuposto da restrição. Ao restringir a liberdade, você gera mais assimetria, quer dizer, mais falta de assimetria, né, na informação. E isso é prejudicial. E aí, quando você tem ondas, por exemplo, como é o caso da mudança do sistema ou da forma de encarar a alimentação, buscando uma alimentação mais saudável, não é restringindo a publicidade. Você não vai atingir o seu objetivo de reduzir a obesidade simplesmente tirando do ar a propaganda do chocolate. E sim trazendo todo um processo de educação alimentar para mostrar que o consumo em excesso de determinado produto pode sim gerar dano à sua saúde, mas não restringindo a informação. Mônica, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez, é uma colocação talvez pessoal minha. Eu acho que os excessos têm que ser coibidos. Você não pode botar no mercado um produto que efetivamente é contrário à saúde. Agora, o resto é informação. As pessoas devem ser livres, porque, veja, a liberdade é talvez, sobretudo hoje em dia, o valor mais importante para se preservar. Eu tenho um grande amigo que fuma 3 maços de cigarro por dia. É uma das pessoas mais esclarecidas que eu conheço. Ele está assumindo o risco. Eu acho que ele vai morrer antes de mim. Agora, é a escolha dele. Ele escolheu isso. Eu entendo que você pode, por exemplo, coibir o fumo, o negócio do fumo passivo, que eu não sei também se existe tanto assim, mas o fumo passivo é uma coisa, o sujeito está fumando sem querer. Agora, a pessoa que está esclarecida e fuma, e aquilo sabe-se que faz mal à saúde, é um problema dele. E é muito pior para a sociedade que você proteja esse sujeito, proibindo ele de fumar, do que você correr o risco que uma minoria vai fazer mais escolhas. E se as pessoas são pouco informadas, isso você não pode montar todo um aparato, porque é uma parte da população que não está informada adequadamente, que não tem suficiente esclarecimento para discernir. Então, é o negócio da Estado babá. Paciência, o sujeito faz uma má escolha, fez má escolha porque ele era ignorante. Que pena, vamos combater a ignorância. Agora, não podemos... E veja bem, o burocrata é que vai dizer o que é bom. Você lembra, só um minutinho, você não, você é muito moça. Você lembra que a Coca-Cola lançou um refrigerante chamado Ted Coke? Foi o primeiro refrigerante light. Pois é, você não era nem nascida. Eu era um garoto, imagine. Mas por que há? Mas esse refrigerante foi condenado.
Sabe por quê? Porque continha sacarina. Sacarina era um veneno. Passaram-se os anos, hoje em dia estão todos... O veneno é o açúcar, né? Hein? Hoje o veneno, hoje o veneno é o açúcar. Então o erro do burocrata pode ser tão grande e atinge muito mais pessoas do que o erro do consumidor. Eu queria introduzir só um novo tema que eu acho importante, que é a questão da autorregulação. A Patrícia mencionou isso, e normalmente é assim que os setores se defendem quando são ameaçados na sua liberdade de expressão ou de empreendimento. No entanto, o ano passado eu tive uma surpresa, que foi quando fui fazer um programa a respeito da proibição do comercial da cerveja Devassa com a Paris Hilton. Eu fui fazer uma pesquisa nos anais do CONAR sobre as decisões que ele vinha tomando. E fiquei assombrada de ver como o CONAR, por exemplo, que é a entidade de regulamentação do mercado, de autorregulamentação do mercado publicitário, é sujeito a queixas e pedidos de suspensão das mais diferentes entidades no Brasil. Então, na verdade, você diz que é autorregulamentação, mas é uma preocupação muito grande em agradar setores específicos que se queixam de detalhes daquela comunicação da liberdade de expressão. No caso específico da Paris Hilton, havia várias entidades, inclusive entidades, duas ligadas ao governo, acho que da Secretaria da Mulher e um órgão do Ministério da Justiça, fora outras entidades no Brasil inteiro que pediram a suspensão daquele comercial. O que mostra também que a sociedade, quando se reúne para participar de algo que está acontecendo no ambiente de liberdade, que é o da comunicação, ela quer restringir também. Não é só algo do Estado. Não tem relação apenas com a burocracia, a fisiologia ou a ideologia, mas um desejo de que a sua visão de mundo seja atendida e aquilo saia da frente. Portanto, será que a autorregulação é, de fato, uma saída para enfrentar a regulamentação excessiva do mundo burocrático, do mundo estatal, do governo? Nós não estamos também, como sociedade, nos reunindo para policiar, para patrulhar toda e qualquer ideia que apareça por aí? A questão da, primeiro, a autorregulamentação, que o CONAR lidera há 30 anos de uma maneira muito exitosa, foi importantíssima para criar padrões de comunicação. Na questão da cerveja, esses padrões são seguidos pelas agências. E quando as agências, como no caso do Paris Hilton, não seguiu, a agência que produziu aquele filme não seguiu aquele código de autoconduta, aquilo foi avaliado por um conselho do CONAR que avaliou que eles realmente não seguiram aquelas regras pré-estabelecidas de forma voluntária. Ok, não, estou só fazendo... Então, vamos tirar da cerveja, que a cerveja sempre dá controvérsia. Vamos para a sandália havaiana. Me espantou, por exemplo, o caso de um comercial muito engraçado, inclusive, que diz muito mais sobre o nosso tempo do que, enfim, a praia e o biquíni e a sandália em cima da areia. Que era um comercial em que uma avó discutia com uma neta, em que ela falava, a avó que falava, olha, aquele moço é tão bonitinho, por que você não vai lavar com ele? Eu ia, e a menina fala, vó, né? Esse comercial foi tirado do ar. Eu não estou falando em casamento, eu estou falando em sexo, minha neta. Ela fala assim, exatamente isso mesmo. Não estou falando em casamento, estou falando em sexo. E isso foi... Eu me lembro de ter lido todas as queixas que apareceram lá, como se isso fosse ultrajante. Mas esse é um ponto... Isso não fere nenhuma regulamentação, é extra-regulamentação. É extra-regulamentação. Mas aí é o patrulhamento do politicamente correto. É aquela determinada associação que se sentiu lesada, que se sentiu afetada por aquela comunicação, que tinha um humor brilhante, que era de uma criatividade fantástica e que teve que ser tirada do ar por conta de reclamações. Teve de ser tirada no ar? Não tinha que ser tirada do ar. O que eu quero dizer é que o Conselho de Autorregulamentação decidiu que era melhor tirar do ar para não ferir este setor da sociedade que não tinha humor bastante para aquilo lá. Então, eu acho que, às vezes, a autorregulamentação também
restringe a liberdade de expressão. É isso que eu quero dizer. Não, concordo. E acho que, né, na verdade, quer dizer, a forma como o CONAR se reúne, ele tem representantes de todos os setores. E é um colegiado que vota. Então, mesmo tendo o princípio de autorregulação, com conduta, esse conselho pode julgar que aquele determinado filme tem que ser tirado do ar ou não. Não, nesse ponto, Patrícia, eu tenderia a concordar com a Mônica, que acaba aqui de nos informar que o CONAR também erra. O CONAR também pode ser capturado ou contaminado por esse malveso das sociedades contemporâneas, que é o vício do politicamente correto. E apenas para complementar, quer dizer, eu não vejo por que a Paris Hilton não seria intitulada a um maior grau de proteção do que a Sandy. E nem por que a vovó acha que sexo é diferente de casamento. Poderia até sugerir uma publicidade com ambas, né, consumindo a devassa. Mas o que eu gostaria de retomar em relação ao ponto anterior, Mônica, se me permite, é que muitas vezes o ataque à publicidade parte da concorrência como forma não de proteger o consumidor ou de garantir o bem-estar social, muitas vezes o ataque à publicidade do concorrente é uma prática de exclusão do mercado, o que comprova a tese de que, ao se restringir a publicidade via de regra, o que se tem é uma restrição à livre concorrência e, por conseguinte, uma restrição à liberdade de escolha do consumidor. Então, em relação à RDC 24, especificamente, que tratava dos alimentos considerados com excesso de sódio, açúcar ou gordura trans, quer dizer, é evidente que, ao restringir a informação, você restringe, a cada efeito silenciador que a regulação produz, você aumenta o grau de ignorância e, por conseguinte, diminui a capacidade de uma escolha informada da parte do consumidor. Então, em relação ao sódio, é evidente que se tem no Brasil um campo enorme para campanhas de saúde pública promovidas pelo Estado, a serem promovidas pelo Estado. Por exemplo, o hábito de se colocar o saleiro na mesa, que é algo que está na cultura alimentar brasileira, que poderia ser esclarecido os riscos que alguém que se expõe ao consumo excessivo de sal consome, e alguém que gosta de comer salgado, que assuma os riscos decorrentes da sua escolha. Assim como subir os paliteiros, né? Assim como praticar esportes radicais, por exemplo. Isso, de certa forma, traz para a gente também outra questão trazida pelo Tiago Ferreira, que é qual é o limite da regulação. É importante ou essencial a participação popular, especialmente do setor regulado, nos processos de criação de atos normativos regulatórios? Ou seja, isso deveria ser mais aberto, em vez de ficar lá fechado na instituição burocrática incumbida daquilo, seria mais democrático, teria mais relação com o caráter democrático da Constituição e das leis, que houvesse uma participação popular a mais efetiva? Isso é solução? Bom, primeiro, respondendo em termos ideais, o surgimento das agências reguladoras no Brasil pretendeu criar uma esfera pública de deliberação mais qualificada do que a esfera geral, normalmente ligada a interesses corporativos e político-eleitorais do Congresso Nacional. O efeito negativo disso foi, em alguns setores, a criação de caixas pretas de burocratas que decidem sem nenhum grau de responsividade ao que pretende a sociedade. E é um efeito mitigador disso a realização de audiências públicas, de consultas públicas. Eu chamo a atenção para o exemplo recente da Anvisa, e não há por que não mencionar esse exemplo. Fez-se uma audiência pública, parabéns para a Anvisa, em relação à discussão sobre a pretensão de proibição da sibutramina e de outras anfetaminas. A Anvisa tomou um calor violento da comunidade médica, tomou um calor violento da opinião pública e deu um passo atrás. Parabéns para a Anvisa. Democracia é isso. O que não se pode é se permitir uma regulação desse grau de intrusividade. E aqui não falo apenas especificamente em relação aos laboratórios que produzem essas substâncias, em relação à liberdade de prescrição médica e, sobretudo, em relação aos pacientes que dependem desses medicamentos para terem uma sobrevida. Não se pode tomar essa decisão num ambiente fechado, não sujeito à audiência pública, à consulta pública. Não resolve o problema, não é uma solução, como se perguntou aí, mas ele é substancialmente mitigado.